Estamos de volta, caríssimos alunos, com mais um episódio do nosso podcast, o podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, um podcast especial, 21º da nossa trajetória, falando sobre a matemática no Enem. E trazemos, para falar um pouquinho dessa disciplina tão magnífica, um professor que, na década de 90, foi meu professor no Colégio 7 de Setembro, o professor Flaudio José Gonçalves do Nascimento, muito fera nessa disciplina matemática. Tudo bem, Flaudio? Tudo bom, um prazerzão estar aqui contigo. Aceitei de primeira logo o seu convite, porque é uma coisa, né, que eu achei muito legal o seu trabalho e... Quando você falou, pronto, esse momento de eu poder também participar, dar uma força para o seu trabalho e, claro, para os meninos que vão fazer, né, o Enem da vida. Muito bom. O Flaudio, gente, ele leciona matemática há mais ou menos 4 décadas, hein, Flaudio? Por aí, isso? Já fala um bocado de história, né? Um bocado de tempo. Com seu inconfundível chapéu Panamá. Tem a história também, né? O chapéu não foi no começo de carreira, né? Já foi pela... metade lá depois dos 20 anos de carreira, e aí a gente acabou aderindo, né? E ficou uma coisa bacana, assim, os meninos ficam curiosos, né? Então, ou seja, tem muita história para contar. Muito bom. Flaudio, você se formou onde? Na Universidade Federal do Ceará, faz um tempinho já, né? Deu 4 décadas, então faz um tempinho, né? Isso era mais ou menos 80. Eu entrei na Universidade em 1980 e quando eu saí, já com mestrado, já era 87, né? Então... Nesse período já tinha muita história já para contar também em sala de aula. Muito bem. E então, 41 anos, né? Se não me engano, você começou em 84, nós estamos em 2025. Isso, olha aí. 41 anos de magistério. Atualmente você está lecionando em quais escolas? Bom, atualmente eu estou no Colégio 7 de Setembro, né? Já há 37 anos, né? E dou aula também na Faculdade Farias Brito, no caso pro pessoal já de curso de engenharias, ciência da computação, esses cursos que tem a parte de matemática, né, como disciplinas básicas. Ali na Dom Luiz ou no centro? Nos dois. Tanto no da Dom Luiz quanto no Central, exatamente. Muito bom. Flaudio, eu estava dando uma olhada a respeito de algumas frases sobre a matemática, né? E um autor... um cientista, Galileu Galilei, bastante conhecido dentro do Renascimento, dentro da Revolução Científica, falou muito sobre método experimental. Ele disse o seguinte: a matemática é a linguagem que Deus escolheu para escrever o universo. Ele foi profundo. Verdade, muito profunda essa frase. Você concorda com ele? Totalmente, totalmente. Né? Eu acredito que Galileu foi muito feliz, inspirado totalmente em dizer essa frase, e todas as equações que, né, essencialmente o ser humano vem desenvolvendo, ela vem explicando exatamente o comportamento da natureza. Então é uma coisa muito assim verdadeira essa frase em si. Então Deus foi, né? Acredito que quem crê em Deus vai no caminho exatamente de aceitar com tranquilidade mais essa frase, inclusive. Isso. Eu sempre gosto de conversar com os meus alunos e os alunos às vezes dizem assim: professor, há certas coisas nas disciplinas, né? Vamos supor, química, biologia, até a própria matemática, enfim, qualquer disciplina, que a aplicabilidade é muito pouca ou quase nenhuma. Só que a gente sabe que, de acordo com a tecnologia, às vezes você não aplica no seu dia a dia, mas acaba aparecendo em, sei lá, na aviação, na inteligência artificial, enfim, né? Será que a matemática seria a disciplina básica que estaria em quase todos os mecanismos, as tecnologias? Ou não? Será que tem uma outra disciplina que superaria a matemática? Puxando a sardinha. Essa pergunta aí, né, Dênio? Veja só, Dênio, eu considero a matemática, como você acabou de falar, uma linguagem, né, que consegue exatamente expressar uma comunicação entre a natureza e o ser humano. Então, você vai
evidentemente, tem um problema de aplicabilidade, que é o que a gente às vezes quer muito fazer de forma imediata, que é o que você falou. E isso nem sempre vai ocorrer, principalmente com a matemática elementar. Existe uma matemática elementar que você usa cotidianamente. Existe, né, a matemática das 4 operações, que você vai ao supermercado, que você precisa comparar preços, que você precisa... Porque veja só o que acontece. Hoje você vai ao supermercado e você, de repente, tem essa canequinha com um certo produto, mas tem um produto similar a esse com um preço para você comparar. E, às vezes, em quantidades diferentes. E você precisa entender um pouco, porque senão você pode até pagar mais caro no produto se você não souber, né, trabalhar e fazer esse comparativo. Inclusive, hoje, não sei se você já percebeu, né, que tem nos supermercados o preço unitário, quando geralmente é vendido em fardos, quando é vendido em pacote, para poder você fazer a comparação. Então, essa matemática, que é a matemática bem cotidiana, ela é totalmente aplicada, né? É a matemática financeira, que inclusive cai no Enem, né, com muita frequência. Ela é usada frequentemente. Onde é que está o problema, no caso? É que às vezes a gente estuda um outro tipo de matemática mais pesada no ensino médio, só que essa matemática um pouco mais pesada, ela já vai te dando orientação para um futuro próximo que, dependendo do curso que você escolher, você vai usar. É lógico que nem tudo que você vê no ensino médio vai ser aplicado de forma imediata, até porque ele está um pouco longe da realidade. Por exemplo, a física que você estuda no ensino médio, ela não é a física da realidade. Por exemplo, o cara fala em velocidade constante. Oficialmente não existe, você sabe disso, né? Não tem velocidade constante. Então, é uma matemática que a gente usa para facilitar exatamente o aprendizado dentro da sala de aula, preparando você para o futuro. Então, não tem uma coisa que é imediata. Tem uma matemática que é consumida imediatamente, sim. Sim, óbvio, né? Que essa matemática a gente falou, a matemática do supermercado, a matemática do banco, não a matemática pesada do banco, porque há outro processo mais complicado, né? Por conta da história de juros, aquela coisa toda. Mas tem uma matemática que é usada cotidianamente. Exatamente. Eu estava até conversando com alguns colegas professores, né? E alguns colegas estão no início da carreira, né? Falando aí sobre banco, eu lembrei disso logo. E a gente, às vezes, quando fica mais velho, diz assim: puxa vida, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje quando eu era jovem... Porque o milagre dos juros compostos, por exemplo, né, quando você faz uma aplicação, vamos supor, sei lá, 103% do CDI. Aí, o que é que vem a ser o CDI? Aí você vê lá a taxa Selic e tal. A taxa Selic alta é ruim para fazer um financiamento, mas é bom para quem tem o dinheiro aplicado. Isso. Então, tudo isso é importante. Então, eu gosto sempre de aconselhar os nossos colegas que estão no início de carreira que, se ele começar poupando da forma correta hoje, num tempo futuro ele vai se aposentar com mais tranquilidade, né? Com certeza. E isso, na verdade, exige uma certa disciplina financeira, que infelizmente nós não temos uma educação financeira dentro das escolas. Exato. Até porque é complicado, porque o que geralmente nós fazemos? A gente sempre, né, professor, direciona o nosso ensino, porque vai cair brevemente. O que vai cair brevemente? Aonde? Né? Num concurso tipo o Enem, num vestibular, mesmo que seja um vestibular mais tradicional, é esse tipo de evento que a gente vai direcionando o aluno. Se você vai fazer um concurso, você faz o quê? Você vai estudar o que vai cair no concurso. O edital. O edital, exatamente. Então, você precisa, na verdade, direcionar naquele momento. Você tem que focar o que é mais importante naquele momento. E a gente, a gente tem esse problema de ser muito imediatista, a gente acaba protelando e deixando de aprender, por exemplo, um pouco mais sobre a educação financeira. Exatamente. Antes de entrarmos aqui no nosso top 6, né, caríssimos alunos, a gente pensou aqui em colocar 6 tópicos da matemática que tem uma maior incidência no Enem. Deixa eu te perguntar uma coisa. As gerações, né? Você que é um professor muito experiente, Flávio. As gerações com o passar do tempo, como foi essa diferença? Exigiu de você alguma adaptação? Ou realmente as gerações não são tão diferentes como
a literatura nos sugere? O grande, né, nosso conterrâneo Belchior acaba dizendo que a gente, né, acaba sendo muito parecido com os nossos pais. E isso, de certa forma, também tem uma certa referência na própria história de aprender e você ensinar em si. O que o Enem fez? O Enem modificou muita coisa, claro. Né? Saiu de um vestibular extremamente tradicional, que nós tínhamos, né, com uma prova mais técnica, para uma prova ainda longe da realidade, que a gente já falou sobre isso, que a gente ainda vai voltar a falar também, que é essa história da realidade, mas o Enem tem procurado colocar questões que sejam mais próximos da vida do próprio estudante em si. Isso, por um lado, tem sido muito bom, né? Porque isso fez com que o aluno procurasse mais rapidamente, inclusive, né, chegar em onde é que eu vou usar isso. Que no tempo, digamos assim, né, mais anterior, inclusive no seu tempo, Daniel, não havia essa grande preocupação, porque a sua preocupação era uma coisa técnica, uma coisa específica. Eu tinha que fazer um vestibular, né, que a prova não era como é hoje, né, do Enem em si, e você acabava procurando contornar exatamente essa dificuldade que você tinha, né? Não se preocupava com isso, inclusive, você precisava aprender e corria atrás da coisa técnica. Hoje o aluno, além dele querer essa parte técnica, claro, ele está tentando exatamente entender onde ele vai usar isso, fora, claro, também do Enem em si. E o Enem está muito mais próximo do que o do passado. Então, acho que a geração de hoje, apesar de muita gente, às vezes, ainda dizer, né, que o nosso aluno ele é diferente, mas ele é diferente, eu acredito, para melhor. O aluno bom de hoje, ou melhor, o aluno que se acha ruim hoje, ele é melhor do que o aluno que se achava ruim no passado. Entendeu? Isso é interessante. Né? O aluno hoje... existem alguns cursos que exigem uma quantidade de alunos, assim, de uma capacidade do aluno sempre ser melhor. E isso sempre foi. Não interessa a metodologia, não interessa o tipo de prova. Por exemplo, uma prova que um aluno vai fazer medicina, esse aluno sempre ele é no nível independente do que acontecer, qual foi a regra, o cara sempre vai estar num nível diferenciado. Então, eu acredito que o aluno hoje está melhor do que o do passado, num certo sentido, tem muito conhecimento hoje. O conhecimento hoje ele está fluindo assim de todo canto. Você tem aqui a tela do celular, tem a tela do computador, você tem muita informação jogada em cima de você constantemente. Isso é bom, tem um lado ruim, óbvio, né? Que a gente precisa também tomar cuidado, porque é muita informação e você precisa também filtrar as informações que estão chegando até você. Exato. Tem uma lenda urbana, não sei se é verdade, né? Alguns professores falam que um aluno do 9º ano terminou o 9º ano do ensino fundamental bem preparado, Flávio, ele conseguiria resolver na prova do Enem as 45 questões de matemática, ele conseguiria resolver umas 20, entre 20 e 25. Você acha que isso é possível? É possível, sim, é possível. Porque a gente, né, vai brevemente, daqui a pouco, falar sobre alguns conteúdos, alguns tópicos, e muitos dos tópicos do Enem são ligados essencialmente para o fundamental ainda. Né? Tem poucos tópicos que fogem ao fundamental, mas são poucos tópicos. Geralmente, no 9º ano, o aluno já viu grande parte do conteúdo que cairia, ou que vai cair no Enem em si, com poucas, né? Então, isso, eu acho que chegaria em 50%, Dani. Acho que dá para você realmente colocar em 50% dessas questões. Das 20, 22 questões, por aí. Se ele tiver realmente... Ou até mais. De repente, dependendo do preparo que ele teve, de repente pode acontecer mais, né? Mais, exato. Hoje nós estamos gravando esse programa no dia 2 de junho de 2025. Obviamente ele irá ao ar depois, né, lá no YouTube, tópicos do vestibular. Mas amanhã, dia 3 de junho, se não me engano, é a primeira fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas também, né? Perfeito. Antigamente era separado isso. Na verdade, começou com uma coisa assim geral que todo mundo podia fazer. Mas depois eles viram que era mais interessante separarem, aí depois acabou juntando de novo e todo mundo está podendo fazer, né? É uma boa prova, é bem elaborada? Ela, no começo, né, porque ela é feita em mais de uma fase,
Então tem uma primeira fase e tem uma outra fase. A primeira fase é uma fase que é mais, digamos assim, relativamente mais fácil, que é para saber quem é que está dominando, de um modo geral, o conhecimento. E depois tem uma fase mais aprofundada, mais específica, exatamente. E nesse sentido, para aluno que gosta realmente de matemática, a primeira fase é muito bacana. Eu acredito, inclusive eu recomendo que todo aluno deveria fazer a OBMEP. Porque ela funciona como uma espécie de parâmetro básico para você saber se você está... Como é que você está no conteúdo em si? A segunda fase não. A segunda fase realmente é muito mais específica. Ela é muito mais difícil, né? Porque ela já quer saber quem gosta realmente de matemática e quem domina a matemática em si. Aí já precisa de uma preparação específica. Já é Mas a primeira fase, Dênio, a recomendação é que todo mundo deveria fazer. Ela é muito bacana. Pois é, as escolas particulares e públicas realmente elas se movimentam muito, né? Então amanhã eu creio que seja um dia cheio justamente na distribuição dessas provas. Agora, eu lembro também, infelizmente, que algumas dessas provas no passado foram, digamos assim, a prova saiu antes, né? E acaba que mela o certame, né? Esse negócio de ser humano é sempre complicado, né? Então, as escolas, elas recebem as provas antecipadamente e fica aquela história assim, eu confio em você. Que você, professor, que você, coordenador, você vai aplicar a prova e vai manter sigilo. Né? Você nunca vai vazar. Isso, você não vai vazar. Mas, infelizmente... acontece, não sei se você lembra, isso aconteceu até uma vez aqui no pré-teste do Enem. Teve uma escola que vazou, né? Quer dizer, não foi necessariamente a escola, mas um funcionário da escola, né, vazou de alguma forma e que acabou beneficiando os estudantes dessa dita escola, né? E a questão repetiu no Enem valendo, né? Pois é, exatamente. Quer dizer, então a gente precisa confiar em quem está aplicando, mas sempre, infelizmente, o ser humano tem, né? Tem dessas. Tem dessas, exatamente. Então, Flávio, eu estava analisando aqui o top 6 da matemática no Enem e acabei fazendo a análise de 1.462 itens, né? 1.462 questões, das quais nós vamos falar aqui de 6 tópicos. Vamos começar do 6º tópico e ir até o primeiro. O 6º tópico, Flávio, funções. Esse tópico caiu 76 vezes, o que representa, na minha análise, 5,20%. Um pouco mais de 5%. Perfeito. Me fala um pouquinho sobre funções. Então, o assunto função, que o aluno já começa a estudar no 8º ano, a partir do 8º ano, e que ele continua estudando isso no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, né, no 2º ano, no 3º ano. Então, ele estuda as funções básicas, que são a função do 1º grau, que a gente pode chamar assim. Tem gente que... Existe um grupo de professores, às vezes mais, que não quer colocar esses nomezinhos, mas eu acho bem popular você chamar de função do 1º grau, função do 2º grau. Lembrando que função do 1º grau, o gráfico é uma reta. A função do 2º grau, o gráfico é a famosa parábola, né? E as outras funções mais complicadas não têm nomes assim também específicos, nem têm gráficos específicos. Só essas duas funções que são as mais famosas que possuem. E o tópico função do 2º grau, Dênio, não sei se você lembra, mas tem uma outra coisa legal, que é o que o Enem também explora muito, que é o vértice. O vértice da parábola, porque ele conta exatamente com uma coisa bacana, que é a história de explorar mínimos e máximos. E o Enem explora isso, o mínimo e o máximo. Então, você, de funções, principalmente né? Quando você quer, tipo um lucro máximo, um custo mínimo. Então, você explora exatamente o quê? A função do 2º grau. Então, esse é um tópico que vem caindo muito. E o outro tópico importantíssimo no mundo das funções é a própria interpretação gráfica, que faz parte muito assim mesmo, né, de muitas questões, porque às vezes ele vai explorar a questão puramente algébrica, mas ele explora muito hoje a parte gráfica. Porque a parte gráfica, inclusive, você pode resolver sem nem dominar muito o conhecimento algébrico, o conhecimento matemático. Então, eu digo sempre assim, ó, se você
prestar atenção no gráfico da função, dependendo da pergunta que ele está fazendo, você acerta a questão sem saber muita coisa prática no sentido de técnica, de matemática. E isso é muito bacana também. Massa. Tá? O quinto tópico, Flávio, é probabilidade. E aqui eu tirei combinatória, né? Os dados que eu estava vendo, o quinto tópico que cai mais probabilidade foram 80 itens numa porcentagem de 5,47%. Pois é. E aí? Probabilidade, Daniel, é um assunto que sempre é difícil. Tá? O conceito de probabilidade ele é muito simples, né? Porque qual é o conceito de probabilidade? Né? Que é essencialmente que nós temos, que a gente, né, passa para o aluno em si. É o número de casos favoráveis sobre as possibilidades que, essencialmente, né, do universo existem. No entanto, esse conceito aparentemente simples, ele tem muita coisa por trás, tecnicamente falando. Então, hoje, ele é um assunto muito visado, não é nem, né, como você falou, cai muito, né, uma quantidade muito grande de questões que vem caindo. No entanto, é um assunto perigoso. O aluno, para poder realmente ter certeza que ele vai acertar, ele precisa se dedicar mais um pouco nesse tipo de assunto. Você deixou a análise combinatória de fora, mas existem questões de probabilidade que precisa da combinatória para poder ser resolvida. Junto, né? Exatamente. Né? Então, é um assunto que, inclusive, você, né, professor de biologia, trabalha na parte de genética. Necessito. E necessita. Né? E isso ajuda, inclusive. Eu já tive casos de aluno que não soube resolver a questão, digamos assim, pelo que o professor de matemática ensinou, mas aprendeu a resolver pelo que o professor de biologia ensinou e acabou acertando a questão. Isso é o que conta. Né? Na história de você acertar as questões, conta muito. Então, probabilidade é um tema mais arenoso. Vai cair, é certeza absoluta. Se a gente tem certezas de algum tipo de questões que vão fazer parte do Enem, um deles é probabilidade. Ele vai ter, com certeza, umas 2 questões, ou até mais. Né? Geralmente, uma delas é mais fácil, mas tem uma outra já mais capciosa, e que o aluno, para acertar, precisa de mais dedicação. Às vezes você faz a questão e diz assim, eu acho que acertei. E às vezes você olha assim, vixe, eu errei essa questão. Porque ele é bem arenoso, é um terreno arenoso. No entanto, ele faz muito sucesso, principalmente agora por conta, né, da própria computação, da inteligência artificial. O computador usa muito pesquisas estatísticas e probabilidades. Então, hoje é muito usado e cada vez mais acredito que vai ser usado. Exatamente. Na biologia, como você havia falado, a gente dá uma trabalhada sobre esse assunto lá na genética, né? Isso. Nas leis de Mendel e tal. E o aluno, muitas vezes, ele diz assim, puxa vida, professor, eu não consigo fugir da matemática. Até na biologia tem matemática. E, às vezes, é uma coisa simples, é a regra do I, a regra do OU. Isso. É saber multiplicar, saber somar, tirar uma situação, deixar só outra situação. Na biologia é bem tranquilo, é bem simples, né? Na matemática eu creio que realmente, como você falou, é um terreno bem arenoso, bem complicado. Dênio, antes de você ir para o próximo tópico, sobre a história de querer fugir da matemática, eu tenho um caso muito interessante de uma aluna que ela não gostava muito de matemática, segundo ela, e resolveu fazer estilismo e moda na Universidade Federal do Ceará. E quando, né? Porque por conta de, não, eu não quero conversa com matemática na minha vida, vou para estilismo e moda, até porque ela gostava também, realmente ela se identificava muito com essa história de moda, aquela coisa toda. Mas aí ela depois foi ao colégio, né? Foi conversar e me viu e disse assim, Flávio, você não acredita. Uma das disciplinas que era desenho na moda, lá vinha a professora com um bocado de coisa, de equipamento de esquadro, compasso, de geometria, exatamente. Quando ela disse que viu aquilo ali, ficou assustada, mas depois assim, não, já que eu tô aqui, então vamos lá. Porque, de repente, algumas pessoas acham que no curso, né, de estilismo e moda não teria desenhos técnicos também para ajudar, inclusive, né, a fazer alguma coisa mais extravagante, sei lá, alguma coisa assim. Porque nós sabemos que, não tem, como a gente falou, não tem como fugir da matemática de um modo geral. Você acaba caindo, né, em alguma situação. Isso, alguma situação assim. Exato. Eu acho que os 2 próximos assuntos
Você gosta muito, porque fui seu aluno e... Era essa parte aí que eu ensinava? Nem lembro mais o que eu ensinava para vocês. Os 2 próximos assuntos têm a ver com geometria. E eu lembro bem, quando eu fazia parte da Olimpíada de Matemática, lá da escola, do 7 de setembro, você colocava uma questão, aí olhava para a questão, aí dizia, gente, é agora. Vamos lá, tantos minutos para fazer. Aí sempre tinha aquele mais rápido, né? Eu peguei o tempo do Miguel Ângelo, lembra do Miguel Ângelo? Lembro demais. Está nos Estados Unidos, né? Doutor Miguel Ângelo, em Chicago. Cardiologista, Cardiologista, exatamente. Extraterrestre. Total. Então, o 4º assunto mais cobrado no Enem é geometria espacial, 95 itens analisados, 6,5%. Altíssimo, né? Isso. Pois é. Aí, aquele lance, qual é a parte da matemática, ou quais são as partes da matemática que estão mais próximos da realidade da nossa realidade, do indivíduo. Então, veja que geometria espacial, ela tem muito a ver com a realidade. É a história de uma caixa d'água, que pode ser, essa caixa d'água pode ser no formato de um paralelepípedo, né, de um bloco retangular. Ela pode ser uma caixa d'água no formato cilíndrico, né? E aí, isso permite exatamente uma aplicabilidade maior. Porque o Enem, ele tenta contextualizar as questões, às vezes ele força um pouco a barra em algumas situações. No entanto, na geometria espacial, quase que não há forçação de barra, exatamente por conta das coisas ficarem muito próximas à vida da gente. Se você for olhar um tanque de combustível lá do posto de gasolina, ele é no formato cilíndrico. Se você olhar, né, você passa ali no Mucuripe e vê aqueles locais onde são armazenados gasolina, o diesel, são todos no formato cilíndrico. E aí, isso é muito importante, né? As caixas d'água das nossas casas são no formato de blocos retangulares, né? Que são os paralelepípedos, são as caixas em si, ou tem no formato cúbico. Quer dizer, então isso dá uma certa aplicabilidade bem maior, e isso explica porque tem tantas questões sobre esse tema. Então, o que nós precisamos, né, sempre bater nessa tecla? Os alunos precisam aprender bastante. O volume de paralelepípedo, o volume da esfera, né, da bola, porque também, né, faz muito sucesso a bola, o volume de um cilindro. O que cai menos no caso da geometria espacial? As pirâmides, apesar de ter muito sucesso por conta da história em si, mas a pirâmide ela é um pouco já mais difícil. E quando a pirâmide cai, geralmente é de uma base mais específica, uma base quadrada. Bem mais simples. Bem mais simples, exatamente. Porque as pirâmides de outras bases triangulares, por exemplo, são muito mais complexas. Porque, apesar do triângulo, a gente também brincar muito na geometria plana, mas quando você joga na geometria espacial, vai complicar. Então, o assunto que mais cai de pirâmide é de base quadrangular, de base, né, quadrada, que é uma base mais fácil. Das 3, a que é mais complicada para o aluno é a analítica? A geometria analítica ela é mais complicada, é verdade, porque a analítica, não sei se você lembra, mas ela mistura duas coisas, geometria com álgebra. Porque o que o cara, né, o famoso, né, René Descartes, inclusive o plano cartesiano, tem a né, ver vem com exatamente do Descartes, exatamente, né? Cartésios, aquela coisa toda. E isso foi mais ou menos, era século XVI, né, quando ele teve essa ideia de misturar esses dois conteúdos, a geometria, que o ser humano já trabalhava desde tempos mitológicos, com a álgebra que, apesar de não ser uma coisa tão antiga, mas já havia um certo estudo, né, que é a álgebra. Já você colocar letras. E a geometria é uma coisa, né, mais no sentido do desenho em si. E aí ele mistura. Quando ele mistura, surge a geometria analítica, que conseguiu resolver, inclusive, muitos problemas, mas, infelizmente, ela também traz um outro pacote, que é o pacote das contas. E mesmo, né, eu não sei como é que os professores se comportam, mas eu também concordo. Fazer conta é um negócio muito sacal, um negócio muito chato, né? É onde, por exemplo, inclusive a prova do Enem, eu acho uma prova cansativa. 180 questões, né? É uma prova cansativa. Na prova de matemática, 45 questões no mesmo dia, com mais outras, né? 3 disciplinas. Pois é. Então, fica cansativo. Hoje o aluno ele tem que, inclusive, se preparar não só no conteúdo,
ele também tem que estar preparado emocionalmente, ele tem que estar preparado do ponto de vista mental para poder aguentar ficar ali sentado várias horas seguidas, entendeu? Então, ele tem que ajeitar esse comportamento dele. Ele precisa ajeitar. Aquele aluno que tem a mania de todo momento estou indo ao banheiro, isso é um problema para quem, né? Porque desconcentra, você perde o foco bastante. Inclusive, eu vejo muito podcasts relacionados à educação e a maioria dos cientistas, né, e também dos professores que trabalham esse assunto da estratégia de prova, relata que pegar a prova, vamos dar uma olhadinha nas questões e vamos fazer as mais fáceis. Sim, claro. Vamos pulando. Aí chega em natureza, vamos começar por biologia, que biologia é mais tranquilo, e assim vai. Até porque, por exemplo, isso é uma coisa interessante, porque no colégio a gente tem uma estratégia de colocar primeiro as questões mais fáceis, depois as questões médias e por último as questões mais difíceis. Só que num concurso, essa regra não é obedecida. Não existe. Não existe essa regra. Então é o aluno que tem que sair filtrando, procurando. Opa, isso aqui eu sei fazer rapidinho. Então vai fazendo. Essa metodologia totalmente aconselhável e vem funcionando. E até porque as sinapses, os neurônios vão funcionando e você vai exatamente, tendo o aquecimento, né, vai, né? Isso, um raciocínio melhor, né? Isso, verdade. O terceiro tópico, Flávio, um outro tipo de geometria, que é a geometria plana, né? Isso. A geometria plana, 110 itens. Faz muito sucesso também, né? Geometria plana. 7,52%. Isso. E aí? Pronto. Mais uma vez, a história da aplicabilidade no cotidiano. São as matérias da matemática que conseguem. Então, por exemplo, é um terreno. Então, você tem um terreno no formato... O formato tradicional de terreno é retangular, claro. Né? No entanto, para um Enem em si, você pode dar-se ao luxo de colocar terrenos de formas não retangulares. Até porque também existe, né? Nem sempre... Né? Por exemplo, as cidades não é como Brasília, que foi toda projetada, toda bonitinha, que foi feita, né? Teresina, Palmas. Mas você, por exemplo, vai em algumas cidades e é um caos total o manuseio das ruas em si, que se você não tiver experiência, graças a Deus que hoje existe esse negócio de GPS, porque se não existisse, a gente às vezes ficava totalmente perdido. Aliás, eu acho que hoje ninguém sai mais de casa sem usar o GPS, né? Pois é, então voltando, então a geometria plana tem esse sucesso e tem outra coisa importante, ela também é vista desde que o aluno, né, começou a estudar praticamente, ele tem estudado geometria plana no certo sentido. Eu até costumo dizer que qual é a primeira coisa que uma criança faz quando começa a pegar um lápis, uma borracha ou uma caneta, é fazer desenho. Isso é geometria. Então, o aluno, ele já tem esse detalhe, é como se fosse inerente a ele essa qualidade de despertar o interesse por geometria. Eu não sei nem por que ele vai perdendo o interesse ao longo do tempo, porque ele já nasce com essa vontade de desenhar, de fazer figurinhas. E vai, claro... A gente aqui depois complica, né, com a história de vamos formalizar agora, vamos botar um triângulo, né? Mas tem essa parte da aplicabilidade que está muito parecida com o cotidiano. Então isso ajuda e juntou-se a tudo isso o fato de você estar estudando desde, né, pivete, desde criança. O ensino médio praticamente quase ele todo é repetição. Então tem poucas novidades. Então o aluno já está mais, né, acostumado com a geometria em si. Ambientado, né? Ambientado, tá aí. Inclusive, quando você vai para um aniversário de 1 ano de uma criança, um dos brinquedos que a criança ganha mais são aqueles brinquedos de formas geométricas, em que ele coloca lá nos buracos e tal, o triângulo, o círculo, enfim, né? Isso. Muito bom. Flávio, o segundo tópico que mais cai na prova de matemática no Enem é estatística. Aqui é sucesso total. 187 itens, o que representa 12,79%. Que é uma porcentagem alta, né? Altíssima. Então, mais uma vez, a estatística, né, volta para a realidade também da gente. Hoje, tudo é estatística, pesquisa eleitoral, né? Então, você vai para a estatística. Então, tem a história, né, que é bacana, o pessoal começou a aprender muito essa história da margem de erro, que é, né?
Você faz a pesquisa, embora tenha muita gente que, infelizmente, ainda não acredita em pesquisas, né? Justamente quando a pesquisa é ligada à eleição. Mas, sério mesmo? Tem gente que não acredita. Infelizmente, né? A gente... né? Tem, né, ainda um povo que ainda acha que a pesquisa é direcionada, aquela coisa toda. Mas existem estudos exatamente para fazer a pesquisa em si. A pesquisa não é aleatória. A pesquisa ela é feita, no caso, esse tipo de pesquisa, de um modo geral, quando a pesquisa é séria, o cara olha a faixa etária que ele está pesquisando, né, o sexo, ele olha a renda, ele olha a classe, ou seja, ele olha vários fatores. E ele vai pegando... Porque onde é que está o segredo da estatística? É a amostra, é a pesquisa que você está usando. O espaço amostral. O espaço amostral. Eu só pesquisei 2.000 pessoas. No Brasil tem 200 milhões de pessoas. Não interessa, porque se essas 2.000 pessoas tiver uma representatividade, tem gente aqui nessas 2.000, tem gente rica, tem gente pobre, tem gente que estudou, tem gente que não estudou, tem gente com menos de 20 anos, tem gente com mais de 20 anos. Ou seja, se a pesquisa foi distribuída, bem distribuída, então ela vai refletir o que a sociedade está realmente pensando. A pesquisa só não é verdadeira se você chegar aqui num ambiente... Por exemplo, você está na sua casa, você faz uma pesquisa com a sua família, essa pesquisa não faz nenhum sentido, é só... né, apenas uma consulta que você fez, de opinião que você perguntou a alguma pessoa. Mas a pesquisa estatística é muito importante. E isso traz também exatamente as aplicações, porque você faz propaganda, hoje você pesquisa para vender um produto, né? Você quer montar uma loja, você vai pesquisar o local, se tem um fluxo de carro bacana, de pessoas, aquela coisa toda. Quer dizer, então você pesquisa tudo que você quer fazer para poder implementar alguma coisa. E isso, mais uma vez, traz a proximidade com a relação de cotidiano. Eu consigo, então, contextualizar com facilidade esse tipo de questão. E é por isso que ele faz sucesso no Enem. Exato. E você falando em pesquisa, eu lembrei aqui. As pesquisas são caríssimas, né? São caríssimas. Por exemplo, uma pesquisa para governador do Ceará ou para os possíveis candidatos a senador ou os candidatos a presidente, quando o partido contrata uma determinada empresa, é da ordem de R$500 mil, R$700 mil, né? E quanto mais coisa você está pesquisando, mais cara ela fica. Sim, exatamente, exatamente. Existem funcionários, uma série de... uma logística muito grande, né? E às vezes a pessoa, talvez um dos motivos pelos quais algumas pessoas não acreditam em pesquisa é porque existem fatos também que, tipo, eleição acontecem na véspera da eleição, né? Então a pesquisa foi feita há quanto tempo? Mas ela não fica tão diferente. Ela fica porque, como você falou, aquele espaço amostral é o espelho da população. Sim. Né? Dificilmente... Claro, existem erros, né? Tudo que é feito basicamente pelo ser humano, evidentemente, está... suscetível exatamente a ter erros. No entanto, a maioria se você realmente for observar, a maioria, no caso, com relação a pesquisas, os erros são muito mínimos. Né? Existem, mas existe a margem de erro, existe a margem de segurança, que sempre a pesquisa te dá. Né? Mas, claro, mesmo assim, ainda pode ter algum tipo de erro até mais grotesco em si. E, às vezes, as pessoas ficam sempre assim, eu não fui pesquisado. Você não foi pesquisado por vários motivos. Por exemplo, hoje as pesquisas são feitas via telefone. Eu, por exemplo, não vou mentir para você, eu não atendo ligação de números que não estão na minha agenda. Né? E eu acredito que nem eu, muita gente faz isso. Muita gente, para não perder tempo. Para não perder tempo, por outros motivos também. Cobrança, né? De repente, né? Ou seja, tem muitos motivos que você pode evitar fazer isso. E às vezes também você anda no meio da rua, não... Então, hoje não tem mais aquele tipo de pesquisa de bater em porta. Isso aí foi uma coisa do passado, uma coisa de 30 anos, 20 anos, é que as pessoas saíam batendo de porta em porta, fazendo pesquisas. Hoje não é feita mais assim. Hoje a tecnologia permite exatamente um outro tipo de pesquisa mais séria, inclusive mais comprometida e mais importante ainda. Consegue atingir um grupo muito maior de pessoas, porque antes era necessário você sair daqui de porta em porta, né, tal. Não precisa mais disso. Né? Eu lembro que a última pesquisa que deu muito errado foi por conta do fato de o Instituto sair de Fortaleza e ir para outra cidade, se não me engano, Recife. Foi aquela eleição de 85 da Maria Luísa Fontinelli.
né? Porque a última pesquisa ficou muito distante da eleição, né? Quem estava na frente, se não me engano, era o Paz de Andrade. Né? Exatamente, tu lembra? Lembro, Lúcia Alcântara e a Maria Luísa. E teve um movimento, Igreja Católica, uma série de coisas, né? Movimento social que fez com que a Maria Luísa revertesse o processo e acabou ganhando a eleição. Eu não sei se você estava no discurso da virada na Praça José de Alencar, porque naquele tempo a Praça de Alencar... Era o foco. Era o foco, né? Depois virou a Praça do Ferreira, né? Exatamente. Não estava porque eu tinha 7 anos. 7 anos de idade. Pois é, mas ademais, as outras pesquisas, sempre dentro da margem de erro, né? Raramente elas erram de fato. E se erram, é algum fato novo. Isso, sim, que pode acontecer. Né? Você não pode te dar 100% de certeza numa pesquisa. Como aconteceu em Caucaia, teve um fato novo na eleição antes dessa última. E o tópico, Flávio, que mais cai na prova de matemática no Exame Nacional do Ensino Médio é proporcionalidade direta e inversa, 213 itens, o que representa 14,57%. Esse assunto a gente, né, também tem certeza absoluta que vai cair sempre. E sempre, porque ele faz muito sucesso. Então, qual é o foco importante aí, no caso da proporcionalidade? É porque tudo, praticamente, a proporção em si, ela está ligada a uma outra coisa famosa que a gente usa muito, que é a história da regra de 3. Exato. Eu lembro uma vez, Denis, sobre isso, antes da gente, né, falar mais um pouquinho, uma reportagem que eu assisti sobre um rapaz que fazia miniaturas. E esse rapaz era um cara simples. Ele fazia miniatura de carros, de aviões, e era com a perfeição absoluta. E a repórter perguntou para ele, como é que você usa? Porque tá tão perfeito, né? E ele assim, é simples. É uma escala que eu uso, a regra de 3. E ele, naquela simplicidade dele, né, de um artesão, falou uma coisa que era regra de 3, que é exatamente a história da proporcionalidade. Porque tudo que você vai fazer é uma proporção. Então, você quer fazer uma, né? Quais são, por exemplo, as réplicas mais famosas, assim, no caso aqui no Brasil, que são vendidas? A réplica do Cristo Redentor, né? E os caras usam exatamente escalas ali para ficar uma coisa realmente perfeita. E isso é proporção. São souvenirs, né? Souvenirs, exatamente. Imagina, né, você, a Torre Eiffel, né, ou Eiffel, como algumas pessoas costumam falar. Né? Ou seja, outro souvenir, a Estátua da Liberdade. Ou seja, então isso é muito comercializado. E tudo isso está ligado à história da proporção. Né? A história da divisão. Você está numa sociedade. Você tem mais 2 amigos, são sócios de algum evento, de alguma coisa, de alguma empresa, e vocês entraram com capitais diferentes. Então, evidentemente, vocês têm participações diferentes. Se a sociedade, por exemplo, desmanchasse, você deveria receber proporcional ao que você pagou, o que você investiu, o que você entrou. Então, a proporcionalidade está ligada também direto na vida do ser humano por conta dessas coisas. Né? Da divisão proporcional ao que você entrou, da história da miniatura, da história da escala, da regra de 3, da história da porcentagem. Tudo isso está o tempo todo fazendo parte da nossa vida. Inclusive a parte na matemática financeira, a proporcionalidade está aí novamente. Porque você vai ganhar proporcional ao que você está investindo. Se você colocou um dinheiro na poupança, não interessa onde você aplicou o dinheiro em si, mas é proporcional ao que você investiu. Não... Enquanto, claro, se você, né, gostar de riscos maiores, existem investimentos mais bonitos, onde a proporção de você ganhar é muito maior, mas também de perder também é muito grande, né? Mas é isso. A proporcionalidade faz parte também da nossa vida cotidiana. E isso, o sucesso também de você ter as questões contextualizadas. E qual a diferença, Flávio, entre direta e inversa? Então, aí no caso já é uma coisa mais técnica, né? Então, por exemplo, quando você fala que a proporcionalidade é direta, é como se você dissesse que um é múltiplo da outra coisa. Tipo, uma grandeza cresce, a outra cresce junto. Exatamente. Então, se essas duas coisas são proporcionais diretamente, então uma aumentou, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Isso é proporcionalidade direta. Já a proporcionalidade inversa, se uma aumentar, a outra diminui. Né? Aproveitar e falar no famosa PV igual a constante, né? Que é
a famosa isotérmica. Lembra disso ainda? Também você ensina essa brincadeira. Não. Mas na pressão e física, volume... os professores de física. Pois é. Mas na pressão e volume, com a temperatura constante, PV sempre é igual a constante. E os meninos sabem disso, que quando a pressão aumenta, o volume diminui. Tá? Então, essa proporcionalidade é inversa. A pressão aumentou, o volume diminuiu. Né? Então, eles usam muito essa parte. Isso aí é o exemplo melhor que eu acho legal para vocês especificar para todo mundo o que é a proporcionalidade inversa. Melhor de todos, PV igual a constante. Aumentou a pressão, volume diminui. Diminuiu a pressão, volume aumenta. Então, né? Pois é, na biologia a gente utiliza esse negócio de diretamente e inversamente proporcional em várias situações. Aqui de cara eu lembro aqui de retroalimentação, que é feedback, né? Feedback positivo, feedback negativo. Tipo, um determinado hormônio foi produzido numa glândula, aí o que é que ele faz em outra glândula? Se o hormônio aumenta ou se o hormônio diminui. Aí a gente fala um pouquinho sobre feedback positivo e negativo, né? Tem a ver com diretamente e inversamente proporcional. Você sabe que eu ainda me lembro de muita coisa assim, de alguma coisa de biologia. Por exemplo, eu sei, por exemplo, até hoje, né? Que a adenina só se liga à timina. E guanina à citosina. Adenina com timina, 2 pontes de hidrogênio. Citosina com guanina, 3 pontes de hidrogênio. Olha aí. Exatamente. No nosso tempo era assim, Flávio, era para memorizar, né? Que era ATGC, Aguinaldo Timóteo Gal Costa. Isso é legal que fica para a vida. Eternidade, né? Se você associar, né? Inclusive tem um grupo de pessoas que faz essas associações. Inclusive aquele pessoal que costuma memorizar muitos nomes, muitos números, eles geralmente associam a algumas outras coisas. E facilita o cérebro, né? A turma daí, o pessoal da neurolinguística, essa turma toda que gosta disso, né? Eu leio alguma coisa sobre, né, PNL e também neurociência, e eu falo muito para os meus alunos que quando o aluno estuda de véspera, ele faz poucos caminhos neuronais. Os caminhos neuronais dele são caminhos assim, bem fraquinhos. Aí ele vira à noite, já não dorme bem, aí no outro dia ele vomita, né? O que ele aprendeu, entre aspas. Teoricamente aprendeu, né? Que na realidade não aprendeu. Agora, quando se estuda devagarinho, quando se estuda aos poucos, e você faz aquela recordação ativa de todo o tempo estar relembrando aquele conteúdo, os caminhos neuronais, eles ficam mais fortes. Sim. E você nunca esquece. Por exemplo, o que você acabou de citar é um conhecimento que vai para a eternidade, né? Você, enfim, você não vai esquecer nunca que essas bases nitrogenadas se ligam, porque esse caminho neuronal em você foi forte, né? Isso. Foi bacana. Então, Flávio, esses 6 tópicos que a gente acabou de falar aqui, que você muito bem destrinchou aqui pra gente, funções, probabilidade, geometria espacial, geometria plana, estatística e proporcionalidade, do que eu analisei, foram 761 itens de 1.462, ou seja, só esses 6 tópicos representam 52,05% da prova. Mais da metade da prova. Impressionante, né? Sim. E é por isso que o aluno que termina, né, o 9º ano, que se ele estiver bem preparado, ele vai conseguir fazer realmente alguma coisa aí. Com exceção do assunto probabilidade, que o aluno do 9º ano ainda não viu. Né? Mas, como são, né, equivalente aí a algumas 2 ou 3 questões, ele acaba fazendo em torno dos 50%, se ele realmente tiver, né, uma boa já preparação. E ele hoje só não passa porque hoje o Enem também tirou, né? Não pode. Não pode mais, exatamente, porque houve um tempo que, né? Podia, exatamente. Tivemos até alguns casos emblemáticos aqui no Ceará de aluno ter terminado o 1º ano, o 2º ano e ser aprovado. Inclusive, a escola teria que fazer uma prova, né? Correspondente ao ensino médio para que ele pudesse cursar. Né? Hoje ainda tem, né? A história do aluno o aluno tem que ser emancipado, né? Para poder ir pela família. Se ele não tiver 18 anos, ele tem que ser emancipado. Aí, no caso, é diferente. A escola não faz a prova. Ele vai à Secretaria de Educação, pede e aí ele faz essa prova, né? Como se ele estivesse acelerando o término dele. Ele fez a prova, passou, ele vai ganhar o seu diploma de, né, ensino médio
e vai poder, claro. Agora, precisa disso tudo. Ele precisa de uma autorização, né, da família. Hoje tem que ter uma autorização judicial, inclusive, para fazer a prova. O juiz tem que autorizar, porque às vezes... Porque estava virando já né, bagunça. A porteira estava aberta. Estava aberta, exatamente. Exato. Flávio, no meu tempo, o livro Bam 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 da matemática era uma coleção de 10 livros, se não me engano. Hoje são 11. Fundamentos de matemática da elementar. matemática elementar. Isso. Essa coleção é interessante, né? Quando no seu tempo eram 10 livros e hoje são 11, porque o 11º é exatamente sobre o tópico de matemática financeira. Olha que bacana. Então eles colocaram, né, mais um volume, porque não havia esse volume específico sobre esse assunto. E aí colocaram. Ele ainda faz muito sucesso hoje. No entanto, com a mudança, né, do foco, o Enem ele mudou, ele fez com que as coisas mudassem. Então, essa coleção hoje ela está mais voltada para os alunos que estão interessados na turma em vestibular para o ITA, vestibular para o IME. Não que isso aí seja a ponta final. Na verdade, isso é o básico já. Se você vai fazer ITA e IME, isso aí já é básico agora. Considerado os 11 livros. No seu tempo, não. No seu tempo, esses 11 livros era para quem já estava... Os 10 livros era quem estava finalizando o ensino médio. E quem dominasse aquilo ali passava, com certeza, em qualquer vestibular, né, desse país, Brasil. Exceto talvez o IME, porque sempre foi diferenciado, né, sempre era uma prova mais diferenciada, tanto o IME quanto o ITA. Sempre foi, né, diferente. Então, um aluno, digamos assim, normal, dificilmente ele passaria. É possível passar? Sim. Né? Até porque a gente nem sabe o que significa o ser normal aí, né? Então tem... né? Mas essa coleção ela continua fazendo sucesso, mas não hoje para o Enem. Para o Enem, as apostilas hoje dão conta, né, os sistemas. Os sistemas de ensino, exatamente. Hoje já dão conta tranquilamente para o Enem em si. E claro, o aluno hoje precisa, dependendo do curso, ele tem que tomar cuidado. Por exemplo, a prova de matemática é uma prova que eu sempre costumo dizer para eles, é uma prova que pesa muito. São 45 questões que só dependem de você. Não depende de ninguém. Ah, professor, e a redação? Ela vale 1000 pontos? Vale. Mas ela depende de outros fatores. Ela depende dos corretores. Tudo bem. Os dois corretores, né, tem que estar, digamos, com a mesma... Com o mesmo tipo de estilo de correção. Se essa correção divergir, entra um terceiro corretor para... né? Mas, de qualquer maneira, você depende do que você está escrevendo. E do tema também. Do tema, né? Isso. Se você domina ou não. Exatamente. E a matemática não. A matemática só depende exclusivamente de você. É a prova que mais pesa, não é, né? E as outras pesam, mas não tanto quanto, né, a prova de matemática. Segundo... vem a redação e em terceiro vem a prova de linguagens, que são 40 questões com mais 5 de língua estrangeira, né? Então o peso dela também é muito grande. As outras, Dênio, pesam menos um pouquinho. Porque divide mais. Né? Divide mais. Embora o aluno continue ainda sofrendo, né, nessa parte. Ciências da natureza, normalmente a média é uma média baixa. Verdade. A sociologia, na prova, no caso, né, do conhecimento de humanas, hoje, que eu acho muito bacana, inclusive eu gosto também, que é sociologia, né? E filosofia, que estão fazendo parte da prova também, ela tem um peso bacana, né? Assim, no certo sentido, porque muitos alunos precisam tomar cuidado com essa prova também, né? Claro. No meu tempo não tinha. Não tinha, exatamente. Por isso que eu comentei, né, sobre isso, não tinha. Entre ITA e IME, qual é o mais difícil e qual a prova mais bem elaborada? Na tua opinião. Pois, a história da prova mais difícil sempre, né? O IME, ele tem uma prova bem mais difícil. Ou sempre teve, historicamente, uma prova mais difícil. No entanto, a prova do ITA também não fica atrás, porque, né, são provas já bem elaboradas em si. Então, eu diria que as duas provas são bem elaboradas, né? Exigem muito conhecimento, exigem muito foco do aluno, tanto na matemática quanto na física, porque são as duas provas realmente principais. E os alunos estão hoje num nível muito bom. Os meninos que estão indo para esses cursos, né, do ITA e do IME são alunos muito bem preparados. Tanto que o Ceará faz muito sucesso, né, na aprovação ITA e IME. Né? Exato. Saiu recentemente agora o resultado da 5ª fase da ONHB, que é a Olimpíada Nacional de História do Brasil. Ceará
lá em cima sempre, né? Pois é. Né? Lá em cima. Ainda tem quem fale, né? Do cearense. Mas o Nordeste, o Ceará sempre fazendo muito sucesso. Exato. Não é à toa que a sede do ITA veio para cá, né? Sim, verdade, né? Exato. Verdade. Mas, Flávio, eu fiquei curioso. Me conta aí a história do Chapéu Panamá. Essa história é interessante. Assim, né? Há um tempo atrás, a escola, Colégio 7 de Setembro, né? Eles pagavam inscrição da gente, dos professores, para fazerem o Enem. E o motivo era, os professores faziam a prova, né? E facilitava a montagem do gabarito. Só que quando eu fiz a prova, primeira vez que eu fiz a prova, eu disse assim, eu já vou estar perdendo tempo mesmo aqui, né? Eu vou passar a tarde toda aqui fazendo essa prova. Eu não vou fazer só matemática, não, porque alguns professores faziam só a sua própria prova. E se mandavam. Exatamente, fazia prova de matemática, ficava esperando sair com a prova e ia embora. O pessoal da química fazia prova só da química, o pessoal não ia os 2 dias. Então eu fui logo os 2 dias. Assim, eu vou logo fazer os 2 dias. Inclusive fiz a redação. E quando saiu, né, a história do SISU, o SISU, né, que abriu o SISU, eu disse assim, rapaz, eu conferi a minha pontuação, eu vou fazer, eu vou me matricular na Federal. E fiquei, claro, pesou a minha consciência, porque eu disse assim, vou tomar a vaga de alguém. E eu queria botar na época, fora só uma espécie de coisa que eu sempre gostei, que era ciências contábeis. Né? E assim, eu vou colocar ciências contábeis. Mas fiquei com aquela história do peso na consciência durante um certo tempo. Eu coloquei, mas depois tirei meu nome. E aí comecei a conversar com com outras pessoas. E eu disse, bota, olha, né? E aí eu acabei, então, criando realmente coragem e botei. E eu passei. E nessa brincadeira de eu passar, né? Eu já estava também com os cabelos assim caindo, aproveitei e raspei logo a cabeça. E aí, o meu filho, né? Tinha um chapéu quase Panamá, não era o dele na época não era Panamá, e eu botei, e eu gostei. Aí sabe uma coisa? Eu vou ficar usando. Então isso já faz bem, né? Uns 15 anos, mais ou menos. Virou marca. E aí e aí eu aproveitei, comprei o Panamá e gostei. E aí comecei a usar e criou-se então também uma outra coisa legal, que era a curiosidade dos alunos saber por que eu usava. E eu uso isso também, inclusive no final do ano, para tirar o chapéu, né, para isso, aquela coisa toda, no aulão que a gente sempre tem na véspera da prova. Eu aproveito então para, né, tirar, e eles acham legal aquela coisa toda. Tem aluno que quer tirar foto com o chapéu e acaba fazendo sucesso também o chapéu, né? Então, massa, muito massa. E aí foi a história assim. Que história, que história. Flávio, estamos no momento final do nosso podcast. Assim, papo maravilhoso e um papo proveitoso para os nossos caríssimos alunos que irão ver esse episódio. E nesses momentos finais, me diga aí uma mensagem para o seu aluno, para o aluno que, enfim, vai assistir o episódio. Isso é interessante, Dani, porque hoje mesmo eu estava dando aula e uma aluna me perguntou, né, sobre ela, disse assim, professor, eu tenho uma dificuldade em matemática, né? Então, o que o senhor aconselha para mim, né? E aí eu disse assim, olha, primeiro vamos focar a história exatamente do que mais cai. O que mais cai? Proporcionalidade, porcentagem, porque está tudo ligado. A regra de 3. Então, você foca isso para começar, porque você sabe que vai ter uma grande quantidade de questões que a gente sabe que vai cair e vem caindo e vai continuar caindo. Então, foca isso. Dá tempo ainda? Dá. Nós estamos no começo de junho, né? Hoje é 2 de junho, quer dizer, então a gente tem muito tempo pela frente. O Enem vai ser só em novembro, né? Ainda tem julho. Nós temos julho, ou seja, né? Para revisar. Isso. Claro. É preciso agora ir orientado para você também não perder tempo. Você não pode começar, vou começar do zero hoje. Não, começar do zero não é viável. É começar do zero em algum assunto orientado pelo professor, né? Porque aí o professor pode dizer, vamos aqui sentar, vamos ver onde é que você está com dificuldade. Estou com dificuldade em função do 1º grau, vamos trabalhar nisso. Estou com dificuldade em função do 2º grau, vamos trabalhar. Porque também eu sei que cai. Tá? Então a dica é, não é tarde, dá tempo, recuperar qualquer coisa, mesmo que você esteja, né, achando que não está sabendo de nada, e vamos focar nesses assuntos, que é a proporcionalidade, a parte de porcentagem, que inclusive, né, a função do 1º grau, a função do 2º grau, porque são funções fáceis de você trabalhar. Função do 1º grau é uma reta, função do 2º grau é a parábola.
e entender um pouco de gráfico de função. Pronto. Se você bater nisso, você consegue. Inclusive, a própria estatística, que tem muito gráfico, você também consegue. O que eu não recomendo? Não sei nada, por exemplo, de análise combinatória. Então, não precisa... né? Tem uma parte que é fácil. Se você tiver tempo, converse com o seu professor e, de repente, você pode pegar a parte fácil, a parte básica. A própria probabilidade, que é um assunto arenoso que a gente falou, tem uma parte que é fácil, que você sabe que vai acertar. Então, conversa com o professor e vai que dá certo. Exato. Tem aluno que, às vezes, também pega 20 questões, ele consegue resolver 19, mas aquela que ele não resolve, ele vai perder muito tempo com aquela. Não é para fazer isso. Exatamente. Né? Questões que você está sentindo dificuldade... Pede o professor. Pede o professor, exatamente. Ou um colega que é Ou fera. um colega, que a gente sempre tem alguns amigos na sala que sabem mais do que a gente, e é esse cara que vai nos ajudar também. É um momento de todo mundo, né, de ninguém se isolar. É um momento de todo mundo trabalhar junto, trabalhar unido, independente de ser, digamos, concorrente, né? Mas, principalmente, correr atrás, né? Como dizia o Galvão Bueno, correr atrás do prejuízo, né? E dá tempo, Dênio. Dá tempo você fazer isso. Não há nada perdido, né? A gente consegue desde que você corra atrás. E tem que focar em alguns tópicos, né? Alguns tópicos importantes e tentar aprender que você consegue. Montar juntamente com o orientador também da escola. Geralmente o cara chega para você e monta um horário de estudo. Já melhora. Um horário de lazer para você também. Claro, nem tudo na vida é só estudar também não, óbvio, né? Mas também você não pode passar 24 horas ligado numa tela de celular. Né? Ligado na televisão, ligado no... né? Sem fazer nada. Ou seja, ligado nas telas sem estar prestando atenção, o que é importante. O celular hoje tem muita coisa legal. Se você souber usar... é uma fonte riquíssima de informação. A própria inteligência artificial que está chegando aí, que é sem volta, não tem mais volta. A inteligência artificial é uma coisa que vai ser para sempre. A gente só precisa usá-la de forma adequada e para o bem, óbvio. Meu medo é querer usar, né, sempre para o mal. Alguma coisa. Exatamente. Flávio, foi uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Os seus esclarecimentos foram fantásticos. Caríssimos alunos, esse foi o nosso 21º episódio, o episódio que contou com o professor Flávio de Matemática, destrinchando os principais tópicos de matemática no Enem. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.